2025 foi o ano do desespero pela imagem perfeita. Os exageros estéticos chegaram ao limite. Cirurgias combinadas demais, procedimentos arriscados demais, profissionais não habilitados demais e, claro, alguns que falam demais. Nosso convidado do LikeCast é o Dr. Diego Rovari, cirurgião plástico, que é referência internacional nos procedimentos que realiza. Realmente, em 2025, a gente exagerou na busca da imagem perfeita, doutor? Com certeza. Primeiro, perfeição não existe, né? Perfeição não é bíblico, não é de Deus. Se você busca uma comparação, né, principalmente através da rede social, que está todo mundo ali na rede social, a comparação é a base da frustração. Então, algumas pacientes chegam no consultório, eu quero a barriga da Virgínia, eu quero a mama da Jade Picon, né? Eu falo, não. Isso não existe, a gente vai ver a tua anatomia, o teu corpo, o que a tua pele, a tua musculatura, a tua anatomia permite. Então, quando você procura o cirurgião plástico, você não tem que se comparar com ninguém, né? Você tem que melhorar, né? Você tem que, depois da cirurgia plástica, estar melhor do que antes, mas não se comparar com outra pessoa. Até porque essas meninas de Instagram, que trabalham com o corpo ali, às vezes usam algumas coisas, né, que a gente sabe, que não falam. Monjaro, algum anabolizante, alguma coisa para secar esse abdômen, né? E ninguém fala isso, né? Mas a gente sabe que hoje em dia tem muita gente usando isso, e isso contribui ali para a melhora do resultado, mas piora a sua saúde, né? Então, a gente não quer piorar a saúde da pessoa, a gente quer melhorar a saúde e dar uma cirurgia plástica harmônica, natural, sem extremismos. Sabe o que parece incoerente, né, doutor? Você trabalha com estética e você vem nesse pensamento totalmente na contramão do que a gente vê por aí, que é pregando esse equilíbrio, até uma aceitação de quem eu sou antes de procurar um procedimento estético que vai melhorar isso. Por que é tão importante para você olhar para essa pessoa com respeito, né, à imagem que ela já tem e até abrir os olhos dessa paciente nesse momento do atendimento em consulta? Porque existe uma coisa na cirurgia plástica, a adequação de expectativa, né? Então eu prefiro ser sincero, né, falar assim, a gente vai conseguir, no seu caso, esse resultado, do que prometer algo e não atingir. Então, o perfil das minhas pacientes, eles se moldam ao que eu sou na rede social, ao que eu passo. Isso a minha vida fica mais tranquila também. Porque a pessoa que quer uma coisa muito maluca, assim, muito fora do padrão, ela não vai me procurar. Ela vai no cirurgião que tá prometendo isso. Então, acaba que a paciente que me procura, ela se identifica comigo. Então, ela já sabe que eu não vou fazer extremismos, que eu não vou fazer coisas que eu não acredito, que eu não vou indicar cirurgia por dinheiro, que eu vou falar para ela que ela não precisa de cirurgia, que ela pode esperar mais um tempo, né? Então, tem vários pacientes que falam, eu fui em você em 2016 e você falou para mim esperar 3 anos para fazer a face. Então, eu olho muito por isso, sabe? Será que ela está no momento certo de fazer a cirurgia? Às vezes não está, né? Porque às vezes a parte mental não está boa, às vezes ela está um pouco acima do peso, às vezes ela está num momento que ainda ela vai ter um filho. Então a gente tem que entender a vida da pessoa, se é o momento certo de ela fazer aquela cirurgia ou não. Tem muitos aplicativos hoje, doutor, que até nos permitem nos visualizar, né? Daqui a alguns anos antes, eu mesmo fazendo lá as melhorias com a inteligência artificial. Essa possibilidade de ficar experimentando coisas sem ser de verdade ajuda ou atrapalha essas pessoas, essas mulheres principalmente, a quererem demais um procedimento estético, uma cirurgia plástica com exageros? Na verdade, assim, às vezes a pessoa, antes da inteligência artificial, ela comparava muito com a mãe, né? Com a mãe ou com a tia. Falava, eu não quero ficar igual a minha mãe nessa idade, eu quero me cuidar um pouco, eu quero fazer a face um pouco antes. A minha mãe tem umas bolsas adiposas na pálpebra, eu quero fazer cirurgia porque eu não quero, na idade dela, estar assim, né? Eu quero me cuidar, eu quero cuidar da minha pele, né? Então, se compara muito em relação à mãe, né? Agora com a inteligência artificial também, né? A pessoa se olha lá com 50 e fala, não, eu quero fazer a face ali com 45, porque eu quero chegar melhor aos 50.
né? O que eu gosto, assim, de a paciente me levar algumas fotos, assim, para mim entender o que ela quer. Ah, eu quero uma mama parecida com essa, eu quero um abdômen parecido com esse. Isso me ajuda. Mas não que vai ficar igual àquela pessoa, sabe? Para mim entender o padrão de beleza que ela busca. Agora, falando de alguns casos específicos que eu citei aí na abertura, essa questão de cirurgias combinadas, que foi, né, um risco lá em julho de 2025, aquele caso em São Paulo. O que acontece sobre essas cirurgias combinadas, que é um desejo da mulher chegar lá e já fazer aquela repaginada, né? Eu vou lá, vou repaginar geral, sair reformada, né? Essa é a palavra que a gente costuma usar. Qual é o perigo, né, o risco disso e por que ter tanto cuidado? O ideal é a gente realizar cirurgias em pacientes saudáveis, se tiver algum problema de saúde que seja controlado. Então tem que passar pelo anestesista, tem que passar pelo cardiologista, tem que fazer uma bateria de exames, né? Isso é o básico. Se a gente vê que há necessidade de mais exames, por exemplo, uma paciente com asma, tem que passar pelo pneumologista, tem que fazer um exame chamado espirometria. A paciente que tem pressão alta, vai para o cardiologista. Se ele achar que só o eletro não basta, ele vai fazer um teste de esteira, vai fazer um ultrassom do coração. Então a gente passa por uma bateria de exames, vê se a paciente está bem, se ela está no IMC adequado, o percentual de gordura adequado. Por quê? Para evitar e diminuir esses riscos, né? Por exemplo, um paciente que fuma, um paciente que está com obesidade, uma paciente que não faz exercício físico, ela tem maior risco de trombose, né? Então a gente vai tentando diminuir esses riscos. Em relação ao tempo cirúrgico, o ideal é não passar de 6 horas de cirurgia. Então uma cirurgia combinada, lipo, abdômen e masto, 10 horas de cirurgia, hoje em dia não é adequado fazer. Então, por isso que a gente faz 2 cirurgias, abdômen e mastopexia, ou lipo e abdominoplastia. A cirurgia tripla não é mais indicado fazer, porque alguns estudos mostraram que aumenta o risco de mortalidade acima de 6, 7 horas de cirurgia. Uhum. Esse caso de embolia gordurosa é normal de acontecer na cirurgia plástica, que foi o que fez a vítima em São Paulo? Não é comum, né? Mas geralmente ele acontece por injeção de gordura dentro do músculo. Então, na nossa clínica, desde quando me formei, eu nunca coloco gordura dentro do músculo. Do glúteo, por exemplo, né? Para aumento do glúteo. Eu sempre faço lipoenxertia de glúteo há mais de 10 anos. Nunca tive nenhum óbito, mas eu não coloco dentro do glúteo máximo, do músculo. Por quê? Quando você coloca dentro do músculo, aumenta a chance de essa gordura entrar nos vasos sanguíneos e ir para o coração e para o pulmão, causar uma embolia e é fatal. Às vezes não tem volta ali. Então todas as nossas lipoenxertias são no tecido subcutâneo do glúteo, não é dentro do músculo. Por quê? A lipoenxertia intramuscular aumenta o risco de embolia gordurosa. Então é proscrito, não podemos fazer. Perfeito. E aí entramos naquela conversa da importância de escolher bem o profissional, né? O imprevisto, aquilo que sai do plano cirúrgico, ele precisa ter ali atrás um profissional que saiba como lidar, como resolver, né, doutor? Você tem experiência não só na plástica, eu gosto muito quando você fala disso, porque as pessoas entendem, né, a importância de não ir em qualquer profissional. Exatamente. Hoje tem muito cirurgião de Instagram, né? Tem muito profissional de Instagram, mas na verdade ele não vive aquilo, ele não sabe resolver se dá algum problema, só que ele tem lábia. Ele tem lábia, ele sabe falar, ele sabe se comportar, ele tem o poder de convencimento, mas na verdade ele não tem o conhecimento para realizar aquela cirurgia. E se der alguma intercorrência, ele não sabe resolver. Então essa é a diferença, né? Essa é a diferença do cirurgião plástico que formou em medicina 6 anos, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Ele sabe fazer a cirurgia e se tiver intercorrência ele sabe resolver, né? Agora, profissionais que não têm essa formação, eles fazem um curso de final de semana e acham que são capazes de fazer a cirurgia, né? E aí começa a dar as intercorrências. Aumentou muito a procura por intercorrências no meu consultório de outros profissionais. E aí isso não sai na mídia, porque às vezes a paciente fica com vergonha, que procurou um profissional não capacitado e vai lá resolver com a gente. Tem coisas que a gente consegue resolver e tem coisas que a gente não consegue resolver. Por quê? Tem coisa que não tem volta, né? É engraçado isso, porque para comprar um bem material, a pessoa às vezes vai lá na Mercedes, vai numa loja top,
né? Vai na BMW, né? O carro que ela tem um sonho. Agora, para fazer uma cirurgia plástica, ela vai em qualquer um. Então, ela investe em coisas materiais, mas no corpo dela, na vida dela, coloca em risco. que é o bem mais precioso, ela vai em qualquer um profissional. Não pesquisa, não sabe, não vê cirurgia desse profissional, mas vê ele no Instagram falando bem. Então, tem que desconfiar. O número de seguidores não quer dizer nada, né? Tem muitos médicos bons que não tem nem Instagram, né? Porque boca a boca faz o consultório dele, né? Então, a gente tem que desconfiar aí desses profissionais que se apresentam como cirurgiões e, na verdade, não sabem fazer a cirurgia e não sabem corrigir alguma intercorrência ali e a paciente pode até morrer. Verdade sendo ditas aqui nesse episódio. E já que é pra gente falar de um resumo do que foi 2025, além, lógico, de falar de cirurgia plástica, a gente teve um boom também de muitos outros procedimentos, para levantar o rosto principalmente, né? O uso dos emagrecedores fazendo com que rostos fiquem mais flácidos e essa busca pela questão da face também aumentou. O que é ideal para cada fase, principalmente das mulheres aqui, obviamente os homens também sofrem com isso, mas falando da mulher, o que é o procedimento que é indicado até uma certa idade? Quando é que a plástica realmente vai ser o melhor caminho? E o que eu posso estar fazendo que talvez atrapalhe o meu desejo de fazer uma plástica no futuro? Então, geralmente ali naquela menina nova que não desenvolveu a mama, é indicado às vezes uma mamoplastia de aumento, uma prótese de mama, né? Isso não interfere na amamentação, então a partir de 18 anos ela pode colocar uma prótese. Depois da gestação, da amamentação, que ela já tem os 2 filhos, 3 filhos que ela quer, ok, ela não quer ter mais filhos, geralmente é indicado a abdominoplastia, com fechamento da diástase, que a maioria dos pacientes vão ficar com diástase, e a mastopexia com prótese se a mama caiu. Agora naquela paciente, depois dos 45 anos, com flacidez em pescoço, a queda aqui do terço médio, o aumento dessa distância aqui e perda de definição da mandíbula, a gente pode partir para um lifting de face, né? Lifting de pescoço, né? Aumentou muito a procura pelo lifting de pescoço quando o paciente tem essa flacidez aqui, as bandas platismais, né? Uma cirurgia também que aumentou muito a procura foi o lip lifting, né? Quando a gente envelhece, a gente fica mais reto assim, né? Fica assim, né? Então, diminui essa distância, né? Dá uma jovialidade no lábio, né? Dá uma jovialidade no rosto. E bastante a cirurgia do deep plane e o deep neck, né? Que é uma técnica de cirurgia de face. Então, aumentou muito. Por quê? O que eu vejo, assim? Às vezes, alguns colegas não gostam que eu falo isso, mas a cirurgia de face, o custo-benefício dela é muito bom. Porque alguns tratamentos para face, eles dão um resultado muito pobre. Pouco duradouros. Então, flacidez de pescoço. O tratamento padrão ouro é a cirurgia de face, é o deep neck, é o reposicionamento do platisma, né, fechamento das bandas, tração lateral do platisma, né? Então, o pescoço, para mim, eu não vejo outro tratamento assim, efetivo se não for a cirurgia, né? Então, cresceu muito. A cirurgia que mais cresceu no meu consultório foi a cirurgia de face em 2025. Olha, isso é muito legal de entender, até porque o perfil de mulher que busca hoje essa cirurgia é aquela que fazia algum procedimento estético antes? Geralmente sim. É a paciente que ela já investiu bastante em tratamento estético e ela viu que chegou a um ponto que não resolve mais. Às vezes ali com os 35, 40 ela começa a fazer tratamento para flacidez da face, do pescoço, e 45 anos ela fala assim, eu não estou vendo mais muito resultado. Aí ela já parte para a cirurgia plástica, que hoje tem um bom resultado natural, com bom reposicionamento dos tecidos da face. Tem algum procedimento estético de injetáveis que pode prejudicar ou até impedir que ela faça esse procedimento no futuro? O que dificulta para a gente é essas enzimas para quebra de gordura, principalmente do pescoço, aumenta a fibrose. PMMA, né, que é o metacril, também dificulta o nosso descolamento. E alguns bioestimuladores de colágeno, se não forem colocados de forma certinha no rosto, também vai aumentar fibrose, vai aumentar a irregularidade da face. Então, algumas substâncias, principalmente essas que eu falei, nos dificultam bastante depois na cirurgia. Tem uma imagem que circula aí na internet das cirurgias de face que parece muito assustador, que a gente vê aqui aquela lateral toda marcada. O que é isso, doutor? Isso é real? A rede hemostática? Isso. Então, até o Max hoje foi lá na cirurgia, a gente fez, né? A gente gravou.
Essa técnica é uma técnica que foi desenvolvida por um cirurgião aqui do Paraná para evitar sangramento, evitar hematomas, que ela gruda a pele no tecido mais profundo, então não fica um espaço morto, então diminui a chance de hematoma. A chance de hematoma na cirurgia do homem é 8% e na cirurgia da mulher é 2%. O homem é maior por causa da barba, a barba é mais vascularizada, então ele tem mais chance de hematoma. E aí essa técnica chamada rede hemostática é para evitar hematomas. E tem dado muito certo, tenho feito há uns 3 anos. Eu fiquei um pouco receoso por causa do aspecto que fica, mas tirando os pontinhos em 3 dias, não fica marca nenhuma. Bem tranquilo. Então faz parte do processo, faz parte aquilo do não arsenal. é IA. Não, faz parte do arsenal. Até a gente vai publicar um vídeo daqui uns dias. Muito bem. Doutor, agora falando dessa mudança então, até 2024 a gente falava muito que a lipo e a mama eram as queridinhas. Com essa mudança para 2025, você consegue fazer alguma previsão? Se 2026 voltamos com as cirurgias corporais ou as cirurgias de face que continuam deslanchando, o que você está prevendo? Eu acho que a cirurgia de face ela vai dar uma boa deslanchada. Eu acho que as pessoas vão começar a procurar ela antes, com uns 40, 43 anos, 45 anos. Elas vão começar a procurar. Antes elas procuravam ali com 60 anos, 55 anos. Eu acho que as pessoas vão começar a procurar um pouco antes, principalmente por causa do pescoço. Né? E vai continuar, né? A diástase vai continuar, a abdominoplastia e a mastopexia. Porque toda gestante ela vai procurar querer melhorar o perfil abdominal, o contorno corporal no geral, né? Mas eu vou investir bastante na cirurgia de face. Esse é o meu objetivo, né? Vai vir uma novidade aí, vou publicar algo, não posso dar muitos detalhes aí, mas sem vou publicar algo aí que vai ser revolucionário na cirurgia aí. Ai, não pode dar nenhum spoiler, tá bom. Ainda não. Entendi, eu vou guardar, tá bom. Ainda falando do que vem para 2025 para 2026, doutor, esse seu atendimento personalizado demanda tempo, a gente vê a sua agenda cada vez mais cheia. Em algum momento você muda esse perfil de atendimento ou essa atenção individualizada realmente é algo que você valoriza, independente do esforço que isso demande da tua parte, seguimos com esse plano para 2026? A gente não consegue atender muitos pacientes, porque esse é um perfil meu, eu gosto de ver o paciente, eu gosto da atenção, eu dou meu telefone, eu gosto de entender sobre a vida desse paciente, eu gosto de conhecer o esposo, como é que ela tá, com que ela trabalha. Então, hoje eu opero 20 pacientes no mês, né? 16 a 20 pacientes. Esse número eu consigo dar atenção, eu consigo estar atento ao pós-operatório, porque todas as dúvidas do pós-operatório, não tem uma equipe que responde, sou eu que respondo. Eu gosto de estar por dentro de tudo. Então, esse tratamento individualizado, desde quando eu cheguei aqui, me ajudou a eu chegar nesse ponto da minha carreira. Esse é o meu diferencial. Tem que operar bem? Tem que operar bem. Isso é uma obrigação. Né? Dá um resultado bom? Também. A gente sempre busca um resultado bom. Agora, o pós-operatório eu acho que é o diferencial da nossa clínica. A gente vê bastante a paciente por pelo menos 6 meses, algumas até 1 ano. E quando elas quiserem falar comigo, elas têm meu WhatsApp. Qualquer dúvida, elas me mandam foto, tudo, qualquer momento. Às vezes, pacientes 5, 6 anos, elas me ligam, posso ir no consultório? Tô com um pontinho. Eu falei, pode vir aqui. A gente vê você, tudo certinho. Então, elas sabem isso. Então, isso gera uma confiança, né? A pessoa olha e fala assim, nossa, que atenção diferente dessa equipe, né? Eles são muito bacanas, estão preocupados que eu fique bem. É uma preocupação realmente genuína, né? Isso, não exato. É aquela maquiada. Não é nada forçado. Não é algo que a gente foi num curso e fez. Não, isso é meu mesmo, né? A minha criação é assim. Né? Eu fui orientado pelo meu pai e minha mãe a dar essa atenção plena para os pacientes, atender bem. Isso vem lá de berço. Isso é muito legal, doutor. E aí nós tivemos em 2025 você como referência internacional, palestrando fora do país, falando de técnicas que você realmente se tornou referência nelas. Eu queria que você falasse o que representou foi Portugal, né? Estar em Portugal lá contando sobre a alça muscular. Foi muito bacana porque foi um divisor de águas essa técnica na minha carreira, né? Eu não estava feliz com a técnica antiga e eu estava buscando algo que pudesse dar um formato de mama melhor, mais colo e uma mama mais firme que não caísse logo a mama, né?
E aí, o Marcelo, né, que publicou a técnica, a gente se aproximou, fizemos alguns cursos, e a gente é bem próximo, assim, de conversar pelo WhatsApp, trocar ideia, né? E essa técnica, ela me proporcionou ajudar muitas mulheres que já tinham feito mastopexia com outros cirurgiões e não estavam satisfeitas. E também ajudou a minha carreira. Foi uma virada de chave na minha carreira, porque o meu consultório começou a atrair um público que queria um resultado de mastopexia semelhante a uma prótese de mama numa paciente que nunca gestou. Isso a gente conseguiu. O perfil... Que é aquele decote marcadinho. Exatamente, decote marcado. Então, isso atraiu inúmeras pacientes para o meu consultório, que se eu não tivesse incomodado, se eu não tivesse saído da zona de conforto, eu não ia ter essas pacientes. Então, às vezes, a gente tem que se questionar, olhar, será que esse meu resultado está bom? Será que eu não posso melhorar? E foi isso que aconteceu, e deu muito certo, graças a Deus. E foi por isso que eu fui chamado para Portugal. Não foi por outra coisa. Foi por causa da alça muscular. Não foi por causa da prótese de mama, do Vaser, do argoplasma, não. Foi por causa da mastopexia com alça muscular. E ver que você tem o reconhecimento também dos colegas, eu acho que isso também é muito bacana, porque a paciente gostar é sensacional, né? O apoio da família você já tem, mas a gente vê que os teus colegas também querem aprender com você e progredir com você, isso também é muito importante. Não, com certeza. E assim, o Marcelo... perguntaram para ele assim, quem no Brasil, o Marcelo quem criou a técnica da alça, né? Quem no Brasil você acha que tem resultados bons de mastopexia com alça muscular? E ele me indicou. E ele já deu curso para inúmeros cirurgiões. Então isso aí, eu dei muito glória a Deus, assim, porque quando a gente tem um elogio de alguém, a gente tem que sempre dar glória a Deus, porque senão a gente fica orgulhoso. Então, isso acontece porque Deus permitiu. Né? Deus direcionou para esse caminho, que eu conhecesse ele e pudesse ter a oportunidade de ir para essa técnica. Então, você dando glória a Deus, isso te mantém humilde, porque senão você acha que é a força do teu braço. Não, é Deus que dá força para você seguir o caminho e buscar isso. 2025 a gente teve, então, muitos ganhos. Foi um ano bom. Se tivesse que resumir esse ano, porque a cada ano que eu te encontro aqui, doutor, e eu fico muito feliz por isso, a gente vê não só o progresso, mas o compromisso com essa excelência, né? Que a tendência, quando a gente tem mais volume, é que essa excelência fique comprometida, e muito pelo contrário, a gente vê uma entrega cada vez melhor, investimento em tecnologia, né? Sempre presente. E essa divisão de conhecimento pelo bem maior, que é mais mulheres terem o resultado que hoje você alcança nas suas cirurgias. Então, resuma 2025 nas suas palavras. O que você diria? Acho que foi um ano abençoado. Foi um ano que eu vi uma evolução grande na parte familiar. A gente já era unido, a gente ficou mais unido. Eu vi uma evolução muito grande das minhas filhas, né? Tanto na parte espiritual, quanto na parte da educação ali, que elas alfabetizaram. Eu e a Lisiane, a gente se aproximou mais também. A gente está construindo, então a gente se aproximou mais, tomou decisões importantes juntos. Então, sempre falo, uma decisão muito importante que você tem que tomar na tua vida é do cônjuge, né? Com quem que você vai casar? Você tem que ser uma pessoa parecida com você, com os mesmos objetivos, o mesmo propósito. Então, porque sozinho é muito difícil ser sozinho, porque são decisões que você tem dúvida. Você tem que ter alguém próximo a você, que você confie para trocar ideia, né? Então, isso é muito importante. Da parte profissional, imagina, eu saí, Jéssica, de uma cidade de 5 mil habitantes, né? O meu pai estudou até a 4ª série. A minha mãe era telefonista. E aí, você ser convidado para ir para Portugal, né? Por causa de uma técnica de cirurgia de mama, né? Você ter 7 mil cirurgias realizadas na cidade onde você está, né? E então, foi sensacional para mim, assim, né? Também foi bacana esse ano que eu fiz um curso chamado Homem ao Máximo. Não foi na nossa igreja, foi numa outra igreja. Também me atentou para outras coisas aí, para ser uma pessoa melhor, um homem melhor, né? Um pai melhor. Também foi muito bacana esse curso que eu fiz.
E devo ter esquecido algumas coisas que tá foram passando um filminho, né? Foi tantas bênçãos que aconteceram. A gente aumentou o número de cirurgias da face, nossa, né? Eu tô em fases aí de publicar uma técnica aí também de face, né? Algo que veio na minha cabeça, assim, que tá dando muito certo também. E aí o projeto para 2026 é a gente aumentar o número de cirurgias de face, assim. Acho que a gente já virou referência em cirurgia de mama, e agora eu quero me tornar referência na cirurgia de face, aqui no oeste do Paraná. Esse é o meu objetivo. Um degrau de cada vez. Isso. Que venha 2026, então, né, doutor? Com muita prosperidade, com muita felicidade. Quero agradecer você estar aqui com a gente, reestreando, né? Nós estamos de estúdio novo, doutor Diego. Inclusive, quando nós estreamos a primeira vez o Likecast, você foi o nosso primeiro convidado do podcast. Você tá lembrado disso? Sim. E agora tá aqui também como o primeiro convidado do nosso podcast, aqui fazendo as honras. Muito obrigada, sou muito grata por essa parceria, a gente admira o seu trabalho de coração, a gente vê essa entrega realmente, e poder compartilhar isso com você aí do outro lado é uma dádiva, porque o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para que você tome a decisão certa pela sua saúde. A gente fala de cirurgia plástica como se fosse uma questão meramente estética, mas envolve tanto. A gente falou aqui ao longo do ano sobre a sua autoestima, sobre a sua felicidade, o quanto a sua autoimagem é importante para você se tornar uma pessoa mais confiante, ter mais resultados em tantas outras áreas da sua vida. E acima de tudo, é uma questão de saúde, que é mais uma vez que a gente colocou aqui no episódio de hoje. Doutor, então a gente se vê em 2026? Preparado? Preparado. Quero parabenizar aqui a Jéssica e o Max, né, por esse estúdio lindo. Lisonjeado aí por ser o primeiro a falar aqui, né? E a gente fico feliz com o crescimento de vocês, né? E a gente quer que as pessoas próximas a gente cresçam também, né? E esse espírito de trabalhar, né? Como é que a gente cresce? Trabalhando, se dedicando, né? Acordando cedo, dormindo tarde, né? Não tem outro segredo. Tendo ideias e tendo ação, né? Tendo ação. Então, eu vejo o crescimento de vocês aqui, vão crescer muito mais, daqui a pouco esse espaço vai estar pequeno, vai precisar de outro. Amém! E aí vai, né? Então, fico muito feliz com o convite e tamo junto em 2026. Então, feliz ano novo para quem está nos assistindo, estamos encerrando aqui este episódio e eu te vejo de novo em breve. Agora eu vou tomar meu golinho para trazer sorte, até mais.